Nós já estamos, então, gravando o nosso curso, já demos as boas-vindas a todos. E, bem, hoje é a aula, né? É a aula virtual, em que nós vamos poder falar daqueles assuntos mais complexos de Gênesis 6, né? Que muitas perguntas já foram feitas anteriormente, mas eu propelei muitas delas para agora, né? Para esse momento. Então, agora, esse é o momento em que podem ser feitas. Deixa eu só ver que parece que já tem algumas perguntas feitas aqui, se eu não passei. O Diego está perguntando se eu sou infra- ou supralapsariano. Eu, como a maioria dos teólogos reformados, Diego, sou infralapsariano, né? Apesar de eu não me sentir muito confortável em discutir assim, esse assunto, porque às vezes me parece um tanto quanto petulante demais da nossa parte querer estabelecer com toda a precisão a ordem dos decretos de Deus, né? Afinal de contas, é quase como se a gente lesse a mente de Deus para entender o que ele decidiu fazer, né? Então, eu sempre transito nesse terreno com muito cuidado, com muita cautela, na verdade. Mas sim, sou infralapsariano em termos gerais, por entender que faz mais justiça ao ensino bíblico, né? E também porque a maior parte dos teólogos reformados clássicos são infralapsarianos. Só para quem não sabe aí, né, a diferença toda entre infralapsarianismo e supralapsarianismo, isso é assunto que ainda será estudado no curso completo de Teologia Sistemática, que começa ano que vem, né? É um outro curso aqui do Instituto. Faz parte da disciplina Teontologia, né, o ser de Deus e as suas obras. Mas a ideia é, se Deus decretou primeiro permitir a queda ou primeiro escolher os eleitos? Essa é a decisão. Ou seja, se Deus primeiro decidiu decretar a queda antes de decidir decretar a eleição, você é infralapsariano. Se você entende que Deus decidiu primeiro decretar a eleição e depois decidiu decretar a queda, basicamente você é supralapsariano, tá? Mas esse é assunto que nós não temos condição de abordar hoje, né? Isso não faz parte da nossa disciplina aqui, só respondi por que foi perguntado, mas é assunto para frente, tá? O que mais aqui? A Luciana está falando. Pastor, assisti a primeira parte do seu vídeo, A Grande Batalha Escatológica, Igreja Batista de Parquelândia. Muito bom, agora só falta assistir as outras 4 partes. E é longo, né? Pois é. Lá nessa série, né, foi onde eu realmente expus, né, aquilo que eu tenho defendido como sendo um fator distintivo que a teologia reformada poderia abordar mais hoje em dia, que é essa questão do aspecto jurídico da salvação, que tem relação com a vitória de Cristo contra os poderes das trevas, contra as forças do mal, né? Vamos ver o que mais aqui. O Afonso não conseguiu perguntar lá na fé reformada, mas pode perguntar aqui agora então. Será que já perguntou? Eu não vi? Deixa eu ver, está aqui para trás. Acho que não. Pode perguntar. Deixa eu ver aqui. O Valderico já está perguntando. Boa noite, boa noite. Mateus 22, 33 e Lucas 20, 35, 36 estão falando do estado original dos anjos do céu? Na verdade, estão falando do mundo vindouro, mas vamos ver aqui os textos para situarmos os irmãos na argumentação. Primeiramente, você está citando Mateus 22, 33. Né? Esse texto eu coloquei aqui. Deu bem certinho num texto aqui que eu abri em Mateus 23. Aí deu serpentes, raças de víboras. Quase que deu certo aí, mas é outra coisa. 22, 33. Mateus 22, 33. É isso mesmo, Rodrigo? Acho que não é esse texto não, né? Vamos ver o outro aqui. Lucas 20, 35.
que é o que eu falei que diz respeito ao mundo vindouro. Os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição entre os mortos não se casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então eu vou até colocar esse texto aqui, para quem quiser acompanhar. Então, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição entre os mortos não casam, não se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Né? Então, esse texto é muito interessante, né? Primeiro porque ele realmente parece dizer que no mundo vindouro, na ressurreição, não haverá um relacionamento conjugal, né? Como se tem hoje. E por quê? Porque, na verdade, os saduceus, que não criam em ressurreição, né, perguntaram, fizeram aquela pegadinha para Cristo lá. Jesus, uma mulher teve um marido, morreu, teve outro, morreu, teve outro, morreu. Aí lá no céu, né, lá na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Então eles queriam, na verdade, colocar Jesus numa pegadinha com isso. E aí, porque eles não criam em ressurreição. E Jesus cria, porque Jesus disse, bom, na ressurreição, os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, eles não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Então, um ponto interessante é isso, são iguais aos anjos lá no mundo vindouro. Então, por um lado, esse texto não está dizendo que os anjos não pudessem, de alguma maneira, lá no passado, ter assumido formas humanas e tendo algum tipo de relacionamento lá antes do dilúvio. Esse texto não elimina essa possibilidade. O que o texto deixa claro é que entre eles não há isso. Tipo, anjo com anjo não tem casamento, não tem filho. E também, hoje eu diria, não existe mais com nenhum tipo. Por quê? Porque Deus fechou essa porta. Deus proibiu totalmente isso. E no mundo vindouro, então, nem se fala, né? Não há a menor possibilidade de que anjos, e aí no caso também nem homens, né, possam vir a procriar. Porque a procriação, uma das coisas que torna a procriação necessária é justamente a morte. Senão acaba, né? Acaba a população. Então a procriação é necessária. Mas no mundo vindouro as pessoas não morrem. Então elas vivem para sempre, são eternas. Logo, não há a necessidade de procriação. Vamos ver aqui, o que mais? O Afonso, então, está perguntando se o diabo perdeu o poder de cegar as nações. Isso foi parcial, porque tem muitos cegos. É mais num sentido jurídico, Afonso, né? O que nós estamos querendo dizer é que nós, a partir do Novo Testamento, nós temos essa abertura para as nações de uma maneira absolutamente vitoriosa da parte de Cristo. Então não quer dizer que cada pessoa, sem exceção do mundo, terá seus olhos abertos. A Bíblia diz que o diabo continua cegando o entendimento dos incrédulos. Está lá em 2 Coríntios 4:4, Paulo inclusive diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto aos que perecem, que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a verdade, a luz do evangelho. Então, o Paulo está dizendo, por um lado, ele não chama o Satanás de príncipe desse mundo. Esse título ele perdeu lá com a ressurreição, com a cruz de Cristo, com a morte e a ressurreição. Mas ele continua sendo o Deus desse século, ele continua sendo a grande inspiração maligna para este mundo decaído. E aí, nesse sentido, por causa de mentalidade, porque a ideia de Deus desse século quer dizer aquele que ainda impõe a sua mentalidade decaída sobre esse século, esta mentalidade, ela cega, ela mantém as pessoas numa cegueira. Até que Deus faça um milagre, abre os olhos aos cegos. Conversão continua sendo um milagre. Não é que porque Cristo morreu e ressuscitou, agora está todo mundo prontinho para abrir os olhos e aceitar o Evangelho. Não, isso vai acontecer com aqueles que Cristo, de fato, usar a sua graça especial
para abrir esses olhos, usar, né, o poder da sua palavra para abrir esses olhos. Mas o ponto é que agora isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento, em todas as tribos, raças, línguas, nações. Então o ponto é que o Evangelho foi garantido por Cristo para ser pregado em todas as nações. Eu recebi toda a autoridade, ele disse, nos céus e na terra. Portanto, vão e preguem, façam discípulos de todas as nações. É possível, e não só possível, como factível, como realidade, Cristo tem seus discípulos hoje em todas as nações. Ele não tinha isto lá no Antigo Testamento, durante todo o período que vai da Torre de Babel até o Pentecostes. Desde a Torre de Babel até o Pentecostes, Deus não tem seus discípulos em todas as nações. Ele tem a sua nação, que é a nação de Israel, que ele formou justamente para que viesse a ser uma bênção para as outras nações. Mas para que ela pudesse ser essa bênção, Paulo diz, alguém tinha que ser amaldiçoado. Um maldito tinha que ser pendurado no madeiro, Gálatas 3:13. E então, quando esse maldito foi pendurado no madeiro, a bênção de Abraão, né, pode chegar aos gentios pela fé. Paralelamente, enquanto o maldito, que é Cristo, é colocado no madeiro, ele está ferindo também a cabeça desta serpente, também amaldiçoada, vamos dizer assim, que Cristo compartilhou da maldição da serpente ao ser morto na cruz. Mas, ao mesmo tempo, ele pôde ferir a cabeça dela e futuramente, no terceiro dia, ressuscitar para nunca mais morrer. O Rafael está perguntando aqui, professor, seguindo também uma das regras que aprendemos no curso de hermenêutica, muito bem, está lembrado, foi que precisamos analisar o contexto, partindo também do seu contexto imediato, que pode ser o próprio livro ou os demais livros escritos pelo autor. E seguindo esse curso, dá a entender que a passagem de 1 Pedro 3, 8 e 20 refere-se a uma pregação feita pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito vivificado através de Noé, Pedro 1:11, aos seus contemporâneos, 2 Pedro 2:5, que eram homens desobedientes e, portanto, aprisionados à sua natureza pecaminosa. Inclusive, essa é a interpretação de Herbert de Campos, no documento que foi escrito por ele, porém não sei se ele mudou de ideia como professor. Acredito que não, acho que continua sendo ainda essa a posição do Dr. Eber. Esse é um argumento, né, para dizer que possivelmente Cristo tenha pregado através de Noé naqueles dias, porque, na verdade, só 2 Pedro 2:5 chama Noé de pregador da justiça, né? Pregador da justiça. Mas, interessantemente, em nenhum lugar, nem do Antigo nem do Novo Testamento, se diz que Noé ofereceu salvação para os seus contemporâneos. Então, na verdade, quando 2 Pedro 2:5 chama Noé de pregador da justiça, não é pregador do Evangelho, é da justiça. Não é pregador de boas novas, de oferta da salvação, é de justiça. Qual foi a justiça? Água, o dilúvio. Então, o que ele fez foi anunciar aos seus contemporâneos que eles morreriam, que a justiça de Deus se cumpriria. Okay? Mas não há, se você ler o texto de Gênesis, lá, capítulo 6, capítulo 7, você não vai ver em momento algum Deus dizendo para Noé, vai lá e prega e fala para os caras, a porta da arca está aberta, entrem aí. Deus não fala isso para ele. Deus nem sequer deu possibilidade de que alguém a mais entrasse na arca. E ele disse, você vai entrar, tua mulher, teus filhos e as esposas deles, ponto final. São essas pessoas que vão entrar na arca. E um casal de cada animal, né? Um casal dos animais impuros e 7 casais de animais puros. Então Deus delimitou o número de pessoas, o número de passageiros. Ele distribuiu os tickets, as passagens, para quem deveria entrar na arca. E não há em lugar nenhum anúncio de que outras pessoas poderiam entrar. Então não há nenhuma oferta de salvação feita no tempo do dilúvio. Deus não tem esse propósito, não tem esse plano de salvar mais ninguém. Ele tem o plano exclusivo de salvar apenas Noé e a sua casa. É assim também, né, que o autor dos Hebreus vai trabalhar dizendo que Noé condenou o mundo, né, através
dessa sua atitude de construir a arca. Foi uma atitude de divisão, de separação. Então, a regra de contexto próximo, na verdade, não serve de suporte para isso. Não serve de suporte para isso. E mais um ponto importante aqui é que a leitura natural da passagem também não sugere isso. A gente sempre tem que ir pela interpretação mais lógica do texto. E se a gente tenta dizer que ele está pregando através de Noé, a gente tem que pressupor uma coisa que ele não está dizendo. A gente tem que pressupor. Mas é uma interpretação seguida por várias pessoas, né? Eu acho que o maior defensor dessa interpretação hoje é o Wayne Grudem, que tem aquele livro Teologia Sistemática, bem grande, publicado, e trabalha isso num comentário de 1 Pedro, né? Ele é um dos poucos hoje dos grandes comentaristas do Novo Testamento. Ele nem é um grande comentarista, ele é mais um autor de teologia sistemática, mas é um dos poucos aí que ainda tem comentário do Novo Testamento, e principalmente de 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, que ainda segue essa interpretação, a qual de fato é exegeticamente muito difícil de ser sustentada, né? Na minha opinião. Vamos ver aqui o que mais. Denis. Na Bíblia de Jerusalém temos alguns livros a mais. No AT, com o 1º e 2º Macabeus. Apesar de não serem livros canônicos, me ajudam muito a entender o contexto histórico do período intertestamentário, onde posso me aprofundar no contexto da crença judaica sobre os anjos. Enoque, que é mencionado por Judas e Pedro. Esse próprio livro de 1 Enoque é das fontes. Os outros dois que eu citei também, né, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro dos Jubileus, esses são os 3 livros do período intertestamentário do 2º século a.C., né, que mais descrevem este período. E fora isso também eu teria que ir atrás de pesquisar os escritos rabínicos, os escritos dos rabinos, né? Isso não está muito acessível. Eu tenho todo esse material, obviamente, mas em inglês, né? Em programas, né? Em softwares que nós temos para pesquisar. Mas você não vai encontrar isso em livro aí para poder pesquisar. Talvez na internet até ache textos aí, alguns PDFs, alguma coisa sobre os rabinos, do que eles escreveram. E aqui, o que mais? Diego, quando no livro de Gênesis, quando fala sobre a mulher ter sido tirada da costela, está errada a tradução? Então, é que o texto diz que o lado da mulher foi tirado, uma parte dela. Então, se deduz que é costela. O hebraico não é uma língua muito precisa. Diferentemente, né, das línguas modernas, que nós vamos ter palavras para descrever cada parte do corpo humano, aliás, cada osso do corpo humano tem um nome, né? Você não vai ter isso na língua hebraica. Então você tem termos muito genéricos, que eles podem significar lateral, lado, costela, dependendo do uso, realmente, que o contexto da passagem atribui àquela palavra. Então, não dá para ter certeza que foi uma costela mesmo. Parece mesmo que foi uma parte do lado do ser humano, né, que Deus retirou e formou a mulher a partir disso. O Diego está perguntando aqui, eu sei que não tem a ver com o curso, mas você acha prejudicial uma igreja que tem pastoras? E na carta de Paulo fala que a mulher não pode ensinar, então ela não pode ensinar nada na igreja, só pode ficar como um membro? Então, Diego, eu acho que você não pode fazer um curso anterior, né, antes, que foi um curso com o Reverendo Augusto Nicodemos. Ano que vem dá de novo esse curso, então vai dar para fazer ano que vem se não fez. Mas onde ele trabalhou com 1 Coríntios 12 a 14, e principalmente ele argumentou sobre esse ponto aí da mulher. Geralmente os reformados tradicionais, ortodoxos, tal, eles entendem, nós entendemos, né, que realmente não há espaço para pastora, oficialmente falando, não há um ofício, porque não temos como justificar isso biblicamente. Mas o ficar calada não é um silêncio absoluto.
O Paulo, quando diz que a mulher deve ficar calada, ele está falando num contexto em que não é para questionar quem está ensinando. Então, provavelmente, é porque na igreja primitiva havia os profetas. E os profetas, eles falavam e os outros tinham que julgar o que eles falavam. Então, quem é que julgava? Os presbíteros. E por esse motivo, Paulo diz que a mulher não devia questionar, ela tem alguma dúvida, perguntar para o marido. E não, então, porque provavelmente as mulheres estivessem também julgando as profecias lá, analisando e questionando. E aí Paulo diz, não pode fazer isso. Então, parece-me que Paulo não está fazendo uma restrição total ao ensino feminino, mas dizendo que ela não pode ensinar como oficial. Esse parece ser o ponto realmente desta proibição do apóstolo Paulo. Qual a explicação para os primeiros seres humanos viverem tanto? Provisão de Deus, não há nenhuma outra explicação. Deus, digamos que era para ser assim, era para viver muito tempo. O que acontece é que depois Deus limita isso. Então, por que é que as pessoas vão morrer? Deus fala de 120 anos como sendo um número razoavelmente mágico aí, né? Porque Deus decidiu impor uma limitação. Então parece que aquilo seria o normal. E Deus realmente resolveu cortar isso para graça comum, né? Porque já pensou um Hitler vivendo 1000 anos? Já pensou, né, um Stalin, né, vivendo 1000 anos, né? Então, misericórdia de Deus ao restringir o tempo destes homens. Vendo o que mais aqui. O Edivaldo, professor, vemos uma linhagem que descendeu de Sete, somos de filhos de Deus, e outra de Caim, somos de filhos do maligno. Passados muitos anos, chegamos aos tempos de Noé, e foram achados justos somente Noé e sua família. Exatamente, né? Esse é o ponto, né? A descendência da mulher, né? A descendência prometida, se estreitou demais. Foram ficando cada vez menos. Porque eu não tenho problema, inclusive, em dizer que há, provavelmente, uma mistura também de genealogias lá em Gênesis 6. Apenas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que tem um fator maligno forte por trás disso. Mas ao ponto que a semente da mulher vai se afunilando. É a primeira grande afunilação aí da semente da mulher. E é assim que funciona mesmo, né? Depois, mais tarde, em Sodoma e Gomorra também só vai estar lá o pessoal de Ló. Então, é normal, a certo ponto, ver essa afunilação, essa diminuição. Não é diferente hoje, né? Cristo disse, olha, nós temos uma estrada larga e uma estrada estreita. Então, onde tem muitos? Onde tem poucos? Comparativamente, a semente prometida continua sendo muito pequena. Muito pequena. Rafael, que seria então uma pregação fez de prisão, e por nada de ler o texto. Você não leu o texto adicional, Rafael. Você vai ter que ler, cara. Não tem jeito, porque toda a argumentação está lá, nesse texto adicional. Mas eu posso resumir para você. O que é essa pregação em espírito, que Cristo vai pregar no espírito aos anjos em prisão? Na verdade, ele diz vivificado no espírito, no qual foi. Então não é uma pregação em espírito, mas vivificado no espírito, que significa basicamente ressuscitado. Cristo ressuscitou, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele pôs todos os anjos debaixo dos seus pés, os bons e os maus, os soltos e os presos. Ele colocou todos debaixo dos seus pés. Então, esse ato de proclamação, que a Bíblia fala que ele usa a palavra querigma, né? Não é anunciar a salvação, não é anunciar o evangelho para ninguém, é apenas dizer o seguinte: eu venci, eu triunfei, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e todos vocês, bons e maus, agora são meus subalternos. Os bons, porque vão cumprir as minhas ordens, e os maus, porque eu vou pisar na cabeça de vocês.
Então, o ponto do proclamou os espíritos em prisão ele proclamou a vitória dele, o triunfo dele. Ele fez isso sobre todos os seres malignos. Isso é amplamente testificado no Novo Testamento. Quase todas as epístolas falam sobre Cristo subir acima dos principados, das potestades, dos anjos. Então, mas você vai precisar realmente ler o texto lá, né? E caso ainda persista dúvida, vai para o fórum, faz as perguntas lá no fórum que nós vamos ter prazer em responder. Pastor, pode-se dizer, o Afonso aqui perguntando, que no AT quase ninguém fora de Israel foi salvo? Então, isso não é fácil de dizer também. Evidentemente que Deus tem um pacto com Israel, e Deus tem uma preferência clara por Israel, mas dizer que Deus não tinha salvos fora, não dá, porque Deus sempre tem os seus eleitos, os seus escolhidos, mas eles eram num número menor, num número pequeno, né? Que talvez, é claro, que quando lá no fim dos tempos se somar tudo isso aí, pode ser que dê um número até razoável. Isso disse, né? Muitos virão do norte, do sul, do leste, etc., que sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e vocês vão ficar de fora. E talvez isso não fosse só uma coisa do futuro, que ele estivesse dizendo que isso aconteceria depois do id e pregai, mas que talvez também já viesse desde antes. Mas um fato é claro, Cristo ele vem e ele diz o tempo todo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele se manifesta a Israel e diz, eu estou aqui para Israel, eu não estou aqui para os de fora, ainda não. Ele dá duas aberturas, 3, né? A samaritana, que ele vai lá e dá água para ela, né? A cananita, que ele também diz, grande é a tua fé, e o centurião, né? Tem o servo lá, e ele também diz, grande é a tua fé. São 3 casos muito emblemáticos, porque ele está mostrando que vai acontecer uma abertura, que em algum momento vai ter mais fé fora de Israel do que em Israel. Mas isso é um processo, isso só vai poder acontecer de fato após a cruz, após a ressurreição. Até lá, o número de judeus é muito maior do que o número dos não-judeus. O Jean está perguntando se esse produto aqui, livros apócrifos, pseudepígrafos da Bíblia... Exato, esse material eu uso. Ele não é uma tradução excelente, é uma tradução meio truncada, ele perde alguns versículos, assim, é até ruim de citar, porque às vezes os versos não estão na mesma ordem, né? Eu uso muitas versões em inglês dos livros apócrifos. Mas esse aí é o que nós temos em português. Então, assim, se quiser, eu acho muito dinheiro para comprar, mas... Está aí um investimento se a pessoa quiser se aprofundar nesta área, né? É uma área assim, muito necessária para quem está em estudos mais avançados em Novo Testamento, né? Então é necessário estudar isso. Eu acho que tem muitos outros livros muito mais importantes, muito mais necessários para você. Mas tá com dinheiro sobrando, pode comprar, tal, manda ver, né? Pode aproveitar. Robson Freitas. Aqui, Robson Freitas, cadê a pergunta? Boa noite, professor. Comecei a ler o PDF de prisão, terminarei ainda, mas fiquei curioso para saber o porquê Jesus iria pregar a esses anos. Então, acabei de falar, né? Ele foi proclamar a sua vitória, foi pisar na cabeça deles, pisar no pescoço deles, mostrar que ele venceu, que ele triunfou, que ele reverteu todas as ações malignas que aqueles anjos fizeram no passado. Aqui tem até um detalhe interessante, porque eu sei que é difícil, e eu não estou bem que todo mundo compre essa teoria, né? Se você se sente mais confortável em acreditar que foi só uma pregação em espírito lá de Noé, vai em frente, né? Não tem... Estou aqui fazer cavalo de batalha esse é um ponto secundário da fé. O triunfo de Cristo não é. O triunfo de Cristo é central. Mas se ele pregou aqui ou pregou lá, não é um ponto fundamental. Eu entendo que ele é um ponto importante porque ele reforça uma teoria central. Ele não estabelece a teoria central. Ele reforça a teoria central da vitória de Cristo, do triunfo de Cristo. Certo? Então, o ponto seria exatamente esse. Cristo, aqueles anjos lá do passado, eles macularam a raça humana.
propositadamente, eles macularam isso, querendo se unir à raça humana. Então, eles queriam fazer uma coisa blasfema, terrível, maculante. E Cristo, na verdade, se uniu à raça humana, mas pelo caminho puro, da justiça, da santidade. Então, ele é o Deus homem, ele ressuscita. Então, ele pode lá dizer para aqueles anjos, está vendo? Ó, eu fiz da forma perfeita, unir a natureza divina à humana de uma forma perfeita aquilo que vocês tentaram fazer da forma pior possível. Então, Cristo tem uma proclamação para fazer para eles. Ele é essa proclamação. Ele próprio, né, a união das duas naturezas é a própria proclamação. Né? Então, essa é uma possibilidade de explicar isso. Andresa, podemos dizer que o sangue de Abel é um sacrifício que revela a quem Caim pertencia? O texto diz que a terra se abriu para receber o sangue de Abel. Seria uma forma de sacrifício profano, já que Deus não aceitou os frutos da terra? Eu dou à terra o sangue inocente. Parece que sim, né? Parece que quando a terra se abre para receber, né? É como se Deus estivesse dizendo, tá vendo, Caim? Você, quando precisava oferecer o sacrifício de sangue, você não fez, né? Você não quis. Quando era para fazer, agora você na verdade fez um outro sacrifício aqui. Você derramou um outro tipo de sangue. E aquele sangue lá que não tinha custo, aquele sangue que era graça, né, você poderia usar um animal para ser oferecido, você não quis fazer. Aí, olha que sangue você foi derramar, né? Você acabou derramando sangue de qualquer maneira, só que você derramou o sangue do seu próprio irmão, né? Então, isso é muito forte, né? Porque quem é Cristo? Cristo é Abel, por isso que o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel, porque ele morreu pelos Caíns, né? Por aqueles que seus irmãos, que não mereciam a salvação. Por isso que não estou dizendo que Caim foi salvo, aparentemente ele realmente não foi salvo. João chama Caim do maligno. Mas o símbolo permanece e me parece muito interessante esse símbolo de Caim derramando o sangue de Abel, e do mesmo modo, né, o sangue de Cristo é derramado também, porque ele é um verdadeiro Abel, né? Ele é o Abel que morre pelo seu irmão, né? E morre pela mão do seu irmão. Veja que quem matou Cristo foram os homens, pela instrumentalidade de Satanás, né? Mas foram os homens que o mataram. Pedro diz isso para os judeus: vós o matastes. Tendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Então essa, sem dúvida, é uma coisa muito profunda, do derramar o sangue de Abel. O Denis, reverendo a tradução de Nefilim, aparece nas nossas vidas como gigantes. No caso de Golias, a expressão original também é Nefilim? Não. É outro tipo de gigante. Os gigantes que aparecem mais tarde são os filhos de Enaque, os Anakim, né? Eles são gigantes porque são altos. Só isso, são pessoas muito altas. Não tem nenhuma relação com Golias ou todos os outros gigantes que aparecem. Esses Nephilims, eles não são puramente, eles são monstruosos. Né? São monstruosos, são alguma coisa muito monstruosa lá que surgiu, que o texto não descreve. Né? Então, não tem a ver. Não é a mesma coisa. Ei, Rafael, vai ler lá, beleza. Quem mais? Jean, ok. Diego. Bíblia fala que Deus não pode ser tentado, e Jesus foi tentado pelo diabo. Como podemos entender isso? Porque ele também é homem, né? Então, se ele não tivesse... essa é a explicação do autor aos Hebreus, né? Porque é que ele se tornou um homem para ser em tudo tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Então, se ele fosse só Deus, não tivesse a natureza humana unida à natureza divina, ele não poderia ser tentado, e Deus não pode ser tentado. Mas uma vez que ele é homem também, tem a natureza humana perfeita, ele tem toda a condição de ser tentado. Eu já li o livro do Caio Fábio sobre Nephilims. Eu acho que eu li, sim, há muito tempo atrás, sabe? Mas não me baseio em nada do que ele escreveu lá, nem me lembro direito do que ele escreveu lá nesse livro. Acho que é uma ficção esse livro dele, né? Mas, enfim... Caio Fábio acertou em algumas coisas, errou em outras, então
A gente não nem busca apoio nem repúdio, né, em relação ao que necessariamente ele falou. Carlos Melo, podemos dizer que a velha aliança e a nova aliança está debaixo da aliança da graça? A velha aliança está entendendo a aliança do Antigo Testamento, né? E a nova aliança, a aliança do Novo Testamento. Se é isso, sim, perfeitamente. A aliança da graça começa quando Deus vai buscar Adão no jardim. Isso é graça. E isso é favor imerecido. Porque Deus não tinha que ir atrás de Adão. Deus podia ter simplesmente dito: pecou? Então pague. Morra. Podia simplesmente executar a sentença sobre Adão. E se Deus tivesse feito isso, teria sido plenamente justo. Ok? Mas ele não fez. Ele agiu com graça, com misericórdia. Então Deus indo e procurando Adão no meio do jardim, indo atrás de Adão, indo atrás de Eva, isso é graça. A aliança da graça, tecnicamente, começou nesse exato momento. Daí para frente, graça, sempre graça, sempre graça, sempre graça. Na próxima aula, que nós vamos falar sobre Abraão, eu vou explicar um pouco disso, né, sobre esse aspecto da aliança da graça na pessoa de Abraão, na promessa que Deus faz, do favor imerecido que isso representa. Se alguém quer perguntar por microfone, se tiver, eu posso liberar o microfone. É só levantar a mãozinha. Colocar a mãozinha aí do lado e levantar, levanta a mãozinha que eu libero o microfone se alguém quiser. Tem alguém aí que quer perguntar? Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada hoje. Parece que não. O pessoal quer escrever. Sem problema. Vamos lá. Então, a próxima pergunta aqui é do Diego Macedo. As pessoas dizem que a nova aliança começa no livro de Atos, é verdade? Se for, porque a nossa diz que é em Mateus. Não estou entendendo a pergunta. O Novo Testamento... entendi. É isso mesmo. A nova aliança, tecnicamente falando, começa, como diz o autor aos Hebreus, com a morte do testador. Então, o Novo Testamento, de fato, começa com a morte do testador. Enquanto Jesus está andando lá pela Galileia, pela Judéia, nós ainda estamos no Antigo Testamento. Ele é o Messias que já veio, portanto, ele está no limiar, ele está inaugurando a era vindoura, mas o testador não morreu ainda. Então, as pessoas que estão sendo salvas nesse momento ainda não estão sendo salvas segundo o padrão do Novo Testamento, mas ainda estão sendo salvas segundo o padrão do Antigo Testamento. É por isso que elas ainda têm que oferecer sacrifícios, né? Enquanto Cristo está andando ali pela terra, os cordeiros estão morrendo lá em Jerusalém, estão morrendo lá no templo. É necessário que isso seja feito. Então, porque ainda vigora o Antigo Testamento. Quando é que o véu do santuário se rasgou, de cima para baixo? Quando Cristo bradou, quando Cristo morreu, quando ele entregou o seu espírito. Nesse momento, o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. E isso significa o quê? Que o Antigo Testamento acabou. E que daí para frente começa o Novo Testamento, em termos soteriológicos, em termos de salvação. Nós não tem nenhum problema em dizer que os evangelhos são os evangelhos do Novo Testamento, porque eles são, de fato, a descrição da chegada do testador. O testador veio para morrer. Quando o testador morrer, o testamento será aberto. O testamento será impetrado e as pessoas começarão a usufruir diretamente dos benefícios do Novo Testamento. Então, tecnicamente, o Novo Testamento começa com a morte do testador, né? Mas os evangelhos, a gente não pode dizer que são os evangelhos do Antigo Testamento, né? Isso é apenas uma divisão de livros, né? Para facilitar a própria localização dos livros da Bíblia. Vamos ver aqui.
Pastor, o Joab está perguntando, sei que ainda não chegamos nesse ponto, ok, mas no capítulo 9, quando Noé amaldiçoou a semente de Canaã, devido a Cã tê-lo visto nu, a decisão parece um tanto injusta, como isso se justifica, né? Se justifica por eleição. Eu sei que é difícil mesmo de explicar isso, mas o ponto é a eleição divina. O Canaã é da descendência da serpente, enquanto que o Sem é da descendência prometida, a descendência da mulher. E isso tem a ver com a eleição. A eleição. O Noé está agindo de acordo com a soberania de Deus. Deus é que decidiu que devia ser feito desta maneira, né? Assim como o Paulo vai argumentar em Romanos 9, dizendo que Abraão tinha 2 filhos também, Ismael e Isaac. E Deus disse, em Isaac será chamada a tua descendência. E Ismael acaba ficando de fora. Depois, o próprio Isaac tem 2 filhos também, e Deus diz, Jacó. E Esaú fica de fora. Então, o padrão, na verdade, é a eleição divina. E isso, evidentemente, não é uma coisa que, aos nossos olhos, né, e ouvidos humanistas, soa justa. Por isso que Paulo, inclusive, assim que ele explica, né, que Deus disse, amei Jacó, não amei Esaú, aí já anteveu a pergunta do leitor. E tu me dirás, isso é justo? Acaso é justo Deus fazer isso? E aí Paulo diz, sim, é justo, porque Deus tem o direito de usar a sua misericórdia como lhe aprouver, né? Tem o direito da sua misericórdia. Então o ponto todo é misericórdia. Marcos Altos são maravilhosos, que bom, estamos felizes que estão sendo úteis. Afonso, gosto muito de ler John MacArthur, mas ele sumiu aqui, ele é pré-milenista. Será que muda muito sua teologia? Não só pré-milenista, mas ele é dispensacionalista. Eu tenho muitos amigos pré-milenistas que são aliancistas, mas são pré-milenistas históricos, que não dividem em dispensações. Então, é um outro pré-milenismo, né? Mais antigo, lá, de Justino Marte, de Irineu de Lyon, lá dos pais da igreja do 2º século. Aí é o pré-milenismo chamado de histórico. Mas o MacArthur é pré-milenista dispensacionalista, o que é muito complicado, na minha opinião. Apesar de ele ser a gente chama um dispensacionalista light, não um hard, né? Um light, uma coisa teórica até parece aliancista, né? Eu gosto muito do MacArthur, desde que eu não leio lá da escatologia dele, mas eu gosto muito das exposições que ele faz, principalmente quando ele fala sobre... tem um livro dele, eu acho fantástico, que é A Suficiência de Cristo, O Evangelho segundo Jesus. São livros extraordinários para destacar a pessoa de Cristo. O que mais aqui? Marcos Melo, o Carlos Melo, 998, 1000. Está marcando o início do milênio, Carlos Melo? Está começando agora mesmo ou está acabando já? Está acabando, hein? Joab... E sempre um neto, porque não o próprio filho. Peraí, agora perdi a pergunta anterior. Como assim sempre um neto? Se puder colocar de novo a pergunta aí, porque eu acho que perdi. Robson Freitas, em Efésios 4, de 7 a 10, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, tá ok? Isto é, que ele subiu, cadê a pergunta? Aquele que desceu também mesmo que subiu assim todos os céus para cumprir todas as coisas. Não tem nada a ver com Jesus levando o povo do AT das celas do lado do inferno, que chama de Senhor de Abraão, que é visto naquele livro, a divina revelação do inferno, né? Nada a ver. Absolutamente nada a ver disso. Essa era uma crença de alguns dos pais da igreja, que os patriarcas, eles estavam no inferno. E Cristo, então, quando ele morreu na cruz, ele foi lá, abriu as cadeias e vamos tudo para o céu. Ele fez uma carreata dos santos do Antigo Testamento em direção ao céu. E isso foi defendido em muitos livros escritos aí no século IV, V, né? Mas não tem fundamento bíblico isso, não. Na verdade, é mais um dos textos falando da conquista de Cristo sobre esses poderes hostis, ele esmagando seus inimigos, ele triunfando sobre eles. Acho que é mais nesse sentido que esse texto pode ser aplicado. Vamos ver aqui o que mais.
Fogo Estranho, John MacArthur, muito bom também, isso, muito bem. Sim, sobre Cã, Canaã, ok, ele ser o neto, né, pergunta. Então, mais ainda isso mostra a eleição, porque quem tinha pecado era o Cã, não era o Canaã. Mas Deus amaldiçoou o Cã e, na verdade, a intenção de Deus é amaldiçoar o Canaã. Tem um aspecto importante que era a proibição de filho vendo desde o pai, isso, tá? Era um pecado, não devia ser feito, né? Então, o Cã foi descuidado ao fazer isso. E é só você lembrar que na lei, o primeiro mandamento diz assim: não terás outro Deus diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira, quarta geração dos que me aborrecem. Então, essas relações familiares são consideradas por Deus para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, o filho do idólatra, necessariamente, ele está numa situação ruim. É claro que essa maldição aí pode ser quebrada, né? E o que é que quebra essa maldição sobre o filho do idólatra? Você sabe, é só fazer a fogueira lá e queimar o pecado, né? Pelo amor de Deus, como se fosse isso. O que queima, o que quebra a maldição hereditária é o sangue de Jesus Cristo. Fazer um G12, alguma coisa lá para quebrar a maldição, cura interior e etc. Né? O que quebra a maldição é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Então, nenhuma maldição pode sobreviver ao novo nascimento. Ok? Porque se eu sou uma nova criatura, Paulo diz, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, como é que uma maldição pode sobreviver ao novo nascimento? Então, não nasceu de novo. Você ainda tem maldição depois do novo nascimento, é porque não nasceu de novo. Se nasceu de novo, não pode mais ter aquelas maldições. Mas então por que, pastor, ainda, né? As pessoas parecem presas a pecados, etc. Talvez porque não nasceram de novo, de fato. São enganadas, pensam que já são convertidos e não são. E outro é que às vezes as pessoas não agem com toda a liberdade que Cristo já lhes deu. Paulo, inclusive, fala isso aos Gálatas, né? Cristo vos chamou para a liberdade. Por que estão se colocando de volta, debaixo de jugo de escravidão? Então, o problema é que tem escravo, o escravo ele é libertado e ele quer voltar a viver como escravo. Então, não é porque ele não precisa voltar a viver como escravo, ele foi liberto. Mas muitas vezes ele vai lá e tenta viver ainda como se fosse um escravo, né? Então, eu sempre digo, existe quebra de maldição e existe cura interior, sim. E tudo isso acontece no novo nascimento. Quando alguém nasce de novo, o interior foi curado, né? Mudou o interior, foi transformado, mudou o coração, deu um coração de carne. Isso é cura interior. Na conversão, no novo nascimento, você tem cura interior e você tem quebra de maldição. Porque você é uma nova criatura, o que era para trás ficou para trás, então não tem uma maldição, e você, o seu interior, seu coração foi transformado. O problema, meus irmãos, é que as pessoas estão sempre querendo fazer alguma coisa a mais, tentando ajudar Cristo a fazer o trabalho dele, né? Esse é o grande problema. As pessoas não se satisfazem com a obra de Cristo, elas querem fazer a parte delas também. E é nesse ponto que elas enfraquecem, né, a centralidade de Cristo e a suficiência de Cristo, inclusive. Bem, acabaram as perguntas? Hoje o pessoal está com menos perguntas para fazer aí. Não estou vendo mais pergunta nenhuma, né? Ainda tem 7 minutos aí. Se quiserem aproveitar, estou aqui à disposição. Horário de verão, verdade. Está todo mundo querendo ir dormir mais cedo. É aquele cara que pega uma beiradinha do trono para dar uma dica para Jesus. O pessoal quer dar pitaco, né? Eu poderia voltar com os hangouts, saber se existe diferença entre reformado e protestante. Então, os hangouts, um dos motivos que eu parei é porque a gente começou a fazer aqui um tipo reformado, né? E aí precisava de um clone, né? Precisava de mais alguém aí para fazer, porque a gente não dá conta de todas as coisas que precisam fazer.
Mas existe diferença entre reformado e protestante. Porque protestante é um termo amplo. Todas as tradições religiosas que saíram da Reforma são protestantes, ok? Mas dentro das tradições, dessas tradições protestantes, uma delas ficou mais identificada como reformada. E esta é a tradição calvinista. Então, a tradição luterana é protestante. É reformada também, mas não é chamada desse modo. Ela é chamada de luterana. A tradição arminiana é reformada também, porque vem da reforma protestante. Mas não é chamada de reformada, é chamada de arminiana. Então, a tradição que ficou identificada com reformada foi a tradição calvinista. Por quê? Porque esse foi o nome que foi dado para as igrejas que surgiram desse movimento. Então, a Igreja Reformada da Suíça, a Igreja Reformada da Holanda, com esse nome principalmente. Então, por isso, fé reformada, ou teologia reformada, hoje é mais sinônimo de calvinismo do que de qualquer outra das tradições. Ok? Indica um bom livro sobre heresias. A Bíblia é o melhor livro que tem sobre heresias, porque ela nos ajuda a resolver todas as heresias. Com ela, nós podemos estraçalhar, né, todas as heresias. Sem dúvida, é o melhor livro sobre isso. Né? Mas, falando aqui, né, é difícil encontrar um livro específico, né? Geralmente, se você pegar, por exemplo, aquele livro Teologia do século XX, que é publicado pela Editora Cultura Cristã, você tem uma boa descrição de como que elas surgem, onde é que elas vêm. Né? Então, pode ser uma ideia. Guerra pela Verdade, alguém indicou aí, ok? Se acreditarmos que os filhos de Deus em Gênesis 6 são os anjos, se acreditar em duas quedas, não, é uma queda só. Queda moral. Essa queda, provavelmente, né, se isso de fato aconteceu, esse grupo de anjos que já tinha se rebelado com Satanás, resolveu aprofundar a queda. Então não é uma segunda, uma queda distinta. Aparentemente 1/3 dos anjos de Deus se rebelaram contra Deus. É um grande número, certo? Dentro desses, um grupo lá foi lá e aprofundou essa queda, fez algo pior ainda, e por isso esse grupo específico foi aprisionado, foi lançado no Tártaro, né? Foi aprisionado. Por isso que os demais que também caíram não foram presos, porque eles não foram tão longe. Né? O assim de Satanás disse, peraí, aí eu não vou me envolver não. Né? Ele não participou dessa atividade daqueles anjos caídos. E por isso também, naquele momento, ele não foi aprisionado, não foi preso. A origem do mal está em Gênesis 3,15, a semente da serpente. Está aí, tá? Tem que ter surgido quando Satanás aparece lá para tentar a mulher. Ele já é um ser caído, moralmente falando. Ele ainda não é um ser caído do céu. Mas ele já é um ser caído, já é um ser pecador, Satanás, quando ele chega para tentar Adão e Eva. E em seguida, quando Adão e Eva pecarem, o mal entrou no mundo. Aí entrou no mundo dos homens, entrou no mundo na criação física. Até então ele está na criação espiritual, porque ele está na figura dos anjos caídos. Mas agora ele é transmitido para a criação física e passa a estar no ser humano. O mal, então, entra no mundo, o pecado entra no mundo, e com o pecado a morte, né? E assim a morte passa a todos. Abre-se Franklin Ferreira é dispensacionalista? Não é não. Eu acredito que ele seja pré-milenista histórico, mas certamente não é dispensacionalista, né? De forma alguma. Essa doutrina afeta a soteriologia? Depende, né? Ela geralmente está mais ligada à escatologia. A maioria dos dispensacionalistas, hoje, eles defendem salvação pela graça, salvação mediante a fé. O ponto só é que eles acham que no Antigo Testamento a salvação foi de outra maneira. Ela foi pela lei, ela foi pelas várias dispensações que aconteceram. Os dispensacionalistas antigos, né? Os mais modernos até enfraquecem um pouco isso. Então, o ponto mais está na interpretação do Antigo Testamento. E depois, é claro, no papel de Israel.
Porque, na verdade, todo dispensacionalista, ele é obcecado por Israel. Israel é o relógio do mundo, Israel é o termômetro de Deus, Israel... Então, eles estão o tempo todo voltados para Israel. É uma preocupação muito grande com Israel. E aí está, né, um ponto bem diferenciador em relação à teologia reformada. O Ateísmo Cristão, Outras Ameaças à Igreja, do Augusto Nicodemos, é um bom livro também, não é exatamente sobre heresias, mas não deixa de ser, também de alguma maneira. Tem a diferença de teologia da aliança e amilenismo? Bom, amilenismo é um sistema escatológico que se harmoniza muito bem com a teologia da aliança. Então, digamos que a teologia da aliança é uma coisa mais ampla, porque ela é uma estruturação da Bíblia como um todo, né? E o amilenismo é uma estruturação mais voltada para os cumprimentos escatológicos. Agora, o amilenismo, no meu entendimento, ele é muito mais coerente com a teologia da aliança do que o pré-milenismo. Apenas porque ele mostra, de fato, o poder da instituição da aliança em Cristo. Quando Cristo estabelece a aliança, ele está estabelecendo o reino, e não apenas postergando o reino para o futuro. Né? Então, vejo o amilenismo mais harmônico em relação à teologia da aliança, mas não necessariamente que, como eu disse, um pré-milenista histórico não possa ser aliancista. Acho que pode ser, sim. Se quando Satanás falou a Eva não tinha caído, tem como saber quando aconteceu isso perante a Bíblia? Então, ele tinha caído moralmente, mas não tinha caído ainda do céu. Okay? Porque do céu ele só caiu quando Jesus subiu ao céu, na ascensão de Jesus. Quando Jesus voltou ao céu, pôs abaixo dos seus pés os principados, as potestades. Pode ler lá, Apocalipse 12, né? O filho é arrebatado até o trono, e então Miguel e os seus anjos expulsam Satanás do céu. As palestras mencionadas agora há pouco aí, né, sobre a grande batalha escatológica, foi que eu preguei lá na Igreja Batista Parquelândia, lá em Fortaleza, onde eu trabalho isso. E também trabalhei isso no Encontro da Terra Reformada, agora nessa semana lá em Goiânia. Tá? Livros bons sobre a teologia da aliança, na bibliografia, né, nós indicamos lá vários livros. Eu gosto muito do livro do Palmer Robertson, Cristo dos Pactos, que é um livro mais fino, mais acessível. Se puderem, esse é um livro que vale a pena ter, está na bibliografia. E os livros do Gerhard van Groningen, são 3 livros. Família da Aliança, menorzinho, muito legal, fala sobre família, né, e aliança. E também o Revelação Messiânica no Antigo Testamento e o grandão dele, 3 volumes, gigante, né, o da Criação à Consumação. São os que mais tratam sobre isso. Tem Batista milenista, fala sobre os grandes pregadores? Deve ter. Não são muitos não, mas pode ter sim. Geralmente a tradição batista é mais pré-milenista, né? Inclusive dispensacionalista, mas tem muitos históricos também. Sobre a interpretação de filhos de Deus e filhos dos anjos 16, como sendo semente de Sete e Caim, já tinha ouvido a ideia sobre os anjos sendo filhos de Deus nesse texto, mas não como todo o baseamento que todos conhecemos, fez pensar bastante em entrar no assunto, e claro, me parece mais coerente biblicamente, vão repensar nos conceitos. É para isso mesmo, né? Nós temos que estudar, repensar, não é um ponto decisivo para a salvação, então a gente caminha por esse ponto sem muita disputa, né? Mas, enfim, é uma área que dela pode decorrer também algumas coisas bem interessantes. Milenista, muito bem, ok. Bom, aí sobre revelações hoje já são 10h03, eu não posso mais responder sobre isso, já acabou o tempo, só acredito ainda em revelações hoje, né? 10h03, fechou a aula, acabou, não posso mais falar sobre isso. Até porque se eu começar a responder sobre isso, aí vamos até a meia-noite, né, para poder explicar. Bom, mas eu posso falar, né, bem rapidamente, né, eu posso dizer que eu creio em iluminação, não em revelação. Porque a revelação, ela se concluiu com a Bíblia, com a Escritura. Talvez se a Escritura está completa, não há mais necessidade de revelação. Ou então a Escritura não estaria completa. Teríamos que continuar escrevendo livros e colocando na Bíblia. Então a revelação se completou.
acabou o Apocalipse, ninguém escreve mais nada, ninguém tira nada daí, ponto final. Mas nós continuamos tendo que ser esclarecidos da vontade de Deus. Deus continua agindo em nós pelo Espírito Santo, que a gente chama de iluminação. Seja no sentido de nos ajudar a aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, né? Precisamos do Espírito Santo para isso, quanto de nos ajudar a tomar as decisões que nós temos que tomar ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. Então, Deus fala, Deus continua falando. A pergunta é se Ele está falando algo novo. E aí eu digo, não, porque a Escritura se completou. Mas Ele continua falando, Ele continua esclarecendo para nós a sua palavra. Meus queridos, eu quero agradecer de coração a presença de vocês, né? Nosso tempo já terminou aqui. Muito obrigado por comparecerem mais uma vez e por trazerem suas dúvidas, suas perguntas. Amanhã nós ainda colocaremos já a nova aula, né? Com vídeo, com texto. E eu espero que vocês aproveitem bem aí os recursos do Instituto Reformado, né? E continuem firmes. Está chegando aí a próxima disciplina com o reverendo Ernstein. Estamos já trabalhando nos textos, vai ser uma excelente disciplina. O Ernstein é hoje um dos maiores eruditos em teologia reformada do Brasil. Tá? O calvinismo, então, acho que é o principal. Não tem ninguém que saiba mais de Calvino e calvinismo no Brasil do que o reverendo Ernstein. E ele vai dar um curso sobre interpretação bíblica, mas na verdade vai ser sobre como Calvino interpretava as Escrituras. Então, vem coisa boa por aí, tá? Então, não se esqueça de se matricular para a próxima disciplina, que vai começar dia 1º de novembro. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem, na próxima segunda, nós estaremos aqui, tá? Vai ser bom o curso, se Deus quiser, tá? Fique com Deus, um abraço para todos. Que Deus abençoe a cada um.